Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse episódio do Pod Cíntia em parceria com o IBProf. Eu sou Cíntia Soares, mentora de negócios e metodologia em educação, mestre em educação, musicista, fonoaudióloga e eu trabalho e ajudo donos de escola de música a estruturarem os seus negócios baseados nas suas próprias verdades e metodologias. Eu vou continuar e depois vou editar, tá? Só marca para mim esse minuto. Sou sócia do IBProf, Instituto Brasileiro de Professores, onde atualmente temos curso de extensão universitária e cursos de pós-graduação, todos reconhecidos e validados pelo MEC. E hoje, a minha convidada é a musicista e musicoterapeuta Carla Carolina Almeida. Ela já foi minha mentorada, eu conheço o trabalho dela há muito tempo, sou fã do trabalho dela, tanto é que sempre que eu tenho algum novo projeto, eu trago ela para cá, porque eu acho o trabalho dela incrível. Carlinha, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cíntia. Uma alegria estar aqui hoje, uma honra poder, desses tantos anos aí e você acreditar, no trabalho que eu realizo é uma honra e eu também, assim, sou muito grata. Que bom. Por todo esse percurso, que nós nos conhecemos e que você também, me guiou. Maravilha. Carla, como eu disse, eu sou fã porque o seu trabalho é validado, ele é reconhecido, ele é validado, todo mundo que tem contato com o seu trabalho, com as suas terapias, com as suas aulas de música, tem realmente resultado. Mas antes de falar da Carla profissional hoje, eu queria saber um pouquinho da Carla lá no passado. De onde surgiu a música na sua vida? Tem músicos na família? Como que você resolveu estudar música? Conte um pouquinho mais. A música surge ali, eu começo a falar que no ventre materno, minha mãe é uma cantora e sempre muito servindo a Deus ali, começou na igreja, até hoje, Uhum. E aí embalada pelo som do violão, então eu sempre tive o contato com a minha mãe ensinando crianças em casa, e aí começa esse gosto musical e aos 8 anos eu peço para ela que eu gostaria de iniciar com o violino. Então, o fazer musical, de fato, de aprender um instrumento, começa aos 8 anos. Que minha mãe me matricula numa escola de música lá na minha cidade, cidade de Itapetininga. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Duas interioranas de São Paulo aqui. Vocês vão ver o sotaque hoje correr solto aqui, né? Que delícia. Muito bom, muito bom. E aí começa esse percurso musical do qual, quando chegou a época de vestibular, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E a gente foi ali mediando e eu sei que a primeira escolha foi a música. Então, mas aconteceu nesse caminho aí que eu tive meu primeiro filho. Então, a primeira graduação não foi música, foi direito. Sim, verdade. Nossa, eu tinha até esquecido disso. E depois que eu fui estudar, vinha fazer o curso de educação musical. E na minha cidade, Itapetininga é muito próxima do Conservatório de Tatuí, que é o maior conservatório da América Latina. Ele é reconhecido, por formar grandes músicos que estão tanto na Grande São Paulo, quanto no Brasil todo e até fora do Brasil. Então, é um berço muito grande de músicos e ali eu também me formei. E nesse período, depois do violino, eu também vinha estudar flauta doce, performance histórica. Eu me aprofundei, no conhecimento de música antiga, fiz aperfeiçoamento em barroco italiano, alemão. E aí foi aquele gosto musical, fui estudar violino barroco. E chegou um dado momento da minha vida que dentro da educação musical, fazendo os cursos de educação musical, eu recebi um convite para estar trabalhando com musicoterapia. E até então, nunca eu tinha me despertado, Depois de ter feito a faculdade de educação musical. E bom, eu falei, vou pesquisar sobre, e foi aí que surgiu a musicoterapia na minha vida.
E isso é algo muito interessante. E sou, assim, até um lado até emotivo, Cíntia, porque foi algo que dentro de mim eu buscava, mas eu não sabia como, e o mundo, né, Deus ali de alguma forma veio e falou, olha, veio pessoas de fora e falou, olha, isso combina com você, isso é para você. E quando eu comecei, né, a fazer o curso de musicoterapia, eu falei, nossa, aqui estão todas as respostas que eu procurava. E até, né, depois quem estiver assistindo, é um público muito grande, e eu tinha sempre aqueles alunos na escola que eram dados como diferentes, e a gente tem aquela afinidade, né? Sempre tive uma afinidade com o atípico, e eu não sabia o porquê, como se dava. Então, essa é a Carla, mãe, né, de 3 meninos, que iniciou como, né, quando criança no violino, que se formou. Deu uma desviada, mas depois voltou. Igual a Cíntia, fez fonoaudiologia, mas depois deu um jeito de voltar para a música e unir todas esses nossos diferenciais, essas nossas expertises, né? Porque nenhum conhecimento é jogado ou deixado para trás. Todo conhecimento a gente agrega e traz na nossa formação. Exatamente. Então, na minha vida, eu acredito, e na vida de todos, né? Tudo aquilo que a gente tem pra gente, os nossos caminhos são conduzidos, né? Então, eu tenho esse lado também muito espiritual, né? De olhar, né, para as respostas de Deus, aquilo que Ele tem dentro do coração. E a musicoterapia veio de encontro, né? Nesse lugar aí que eu buscava respostas. E ali eu encontrei um caminho do qual hoje em dia eu sou muito realizada naquilo que eu faço, né? Quando a Cíntia fala ali, né, que eu desenvolvo, é porque teve muito estudo, né, Cíntia? Sim. E ainda tem. Tem muita pesquisa, tem muita prática, tem muita vivência. Então, o fazer musical traz isso pra gente, né? Essas memórias, esse lugar que aborda o outro. Então, pra mim é assim, eu nunca vou sair daqui a mesma pessoa. A música sempre vai levar para outro lugar. Então, a música é sublime. A música tem esse poder sublime, né? Eu ia falar isso depois com você, mas você já trouxe um gancho aí que eu já quero falar sobre isso logo no começo, porque é algo muito latente. Você, inclusive, agora está fazendo uma outra formação, faculdade em psicologia, com certeza, para complementar não só a sua formação e atuação, mas para realmente acolher, conduzir melhor as suas terapias, as suas aulas de música, porque você atua tanto como musicoterapeuta, como professora de música. Hoje, como que é a sua atuação profissional? Só conta rapidamente pra gente onde que você está atuando hoje. Eu tenho um espaço, né, do qual eu trabalho com aulas de instrumento, aulas de educação musical, mais conhecido como musicalização infantil, e também com atendimentos em musicoterapia, porque aí são ramos diferentes. A musicoterapia, ela faz parte da área da saúde. Então, ela não tem o intuito de ensinar a criança, o adulto, o idoso a tocar um instrumento, mas sim de utilizar da música e seus recursos para, né, algum fim ali. Então, é um processo, ela vai passar por ali. Agora, as aulas de música têm intuito, sim, de ensinar, ela tem que aprender algo. Então, por hora, me encontro nesses lugares, né? E professora do IBProf. E também. Do Instituto Brasileiro de Professores, da nossa pós-graduação em Educação Musical. Se você ainda não conhece o IBProf, vale a pena conhecer. Conhece lá o Instagram, @ibprof.com.br. E ali nós temos cursos de extensão e de pós-graduação. E a Carla, quando eu e a Bianca Ribeiro fomos fazer a ementa dessa pós-graduação e tivemos essa disciplina de aula de música para neuroatípicos, a Carla foi a primeira que me veio à mente. Primeiro pela experiência dela, pela atuação dela, que eu já vi, pelos resultados que ela tem com os alunos e pacientes. E ela tem um diferencial que eu queria falar um pouquinho agora, que a Carla também é mãe atípica. Ela tem 3 filhos, 2 deles são atípicos. Então, ela tem essa experiência como mãe, como profissional, tanto na área da educação como na área
da música, da terapia. E como que você, quando você realmente recebeu o diagnóstico dos meninos e você foi conduzindo essa conduta terapêutica com os profissionais que te assessoram e você mesma aí o papel de mãe, né? Como que é atuar nesse papel de mãe? Porque a gente sabe que quando uma família, uma mãe, um pai recebem um diagnóstico de uma atipia, há muitas vezes uma estranheza, uma negação, uma tristeza, né? Ao invés de um enfrentamento e realmente aquele, não, eu vou junto, vamos lá, eu vou ver o que precisa pra gente resolver e conduzir isso da melhor maneira. Como que foi isso pra você? E como que você conduziu esses casos como mãe agora, não mais como profissional? Então, muda, né? Muda, com certeza, porque eu tenho conhecimento técnico. Trabalhar com crianças é algo ali muito, vamos falar assim, é prazeroso, a gente consegue... É orgânico para você, né? Exatamente. Então, dentro das técnicas, do estudo, daquilo que a gente vai vivenciando no dia a dia, daquilo que as crianças trazem também. Mas o lado da mãe, né, também, como você bem colocou, hoje em dia nós temos muito mais acesso às informações e isso é muito válido. Na época do meu segundo filho, ele nasceu em 2010, a gente já ouvia falar, né, sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, mas não tão presente como hoje em dia. E com isso, eu sempre via uma criança muito agitada, uma criança com dificuldade de dormir, uma criança que tinha dificuldade em reconhecer letras, sons. Mas na escola, na época, falavam que é porque ele era o segundo filho. Mas eu, como mãe, dentro de mim, sabia que não tinha algo certo ali. Então, eu percebia, né, aquela seletividade alimentar ali, aquela dificuldade de sono, aquela agitação. Enfim, fui levando, né, mesmo trabalhando na área, acreditando no processo. Quando eu tive meu terceiro filho, em 2017, depois de 7 anos, né, eu ali logo quando o Felipe estava com 9 meses, que a gente foi para a praia, ele teve uma dificuldade muito grande em colocar os pés na areia. Não colocava. Eu tive uma dificuldade imensa de fazer a introdução alimentar, não conseguia, então ele só se alimentava por meio, né, do leite materno, né? Muitas vezes tentava fazer as papinhas ali, e assim foi, Cíntia. Começou ali, né, engatinhar, andar, dificuldade na introdução alimentar, dificuldade com texturas, dificuldade com sono, vai levantando alertas. Nossa, essa história é muito parecida com o que eu vivencio na sala de aula. Isso daqui é muito parecido. Mas por estar dentro ali, eu falava, poxa vida, não é possível, né? Será? Então, eu tive grandes parceiros, né, nessa caminhada. Na época, eu estava trabalhando numa clínica, né, no hospital da Unimed, e eu tive ali pergunta para um, pergunta para outro, até que iniciamos as terapias com o intuito de desenvolver. Então, a primeira foi a fono. Então, a mãe ali, né, e foi nesse lugar aí que nós começamos a adentrar e a ver o mundo pela ótica de pais. Eu e Giovanni, como que seria, né, esse mundo, vamos falar aí, novo. Esse mundo que seria de pais, né? Então, foi feito as intervenções e logo, né, marcamos aí o profissional, que é a neuropediatra. Levamos o Felipe para a neuropediatra. Foi feito, né, as avaliações, estava passando por uma equipe e com isso veio o diagnóstico. No fundo, a gente já sabia. Já sabia que seria. E depois de um tempo... E o diagnóstico do Fê veio, ele tinha quantos anos e qual foi o diagnóstico?
2 anos, foi TEA, né? Transtorno do espectro autista. Foi bom já diagnosticar ele com 2 anos, porque você já começou o tratamento focado na atipia dele para ele ter melhores resultados. Foi muito bom. Exatamente. Então, eu acredito que até mesmo na pós-graduação, a nossa tecla em bater na intervenção precoce. O porquê de fazer música, né? A música é aquela que ativa os 2 hemisférios do cérebro, que vai, né? Os 2 vão integrar ao mesmo tempo. Quantas sinapses, quantas, né, conexões vão ocorrer. E assim também né, para a criança, tanto típica quanto atípica. E foi muito interessante que aí, né, vai estudando. Nisso daí eu já tinha me especializado na área, já trabalhava com crianças atípicas. E aí veio o lado mãe, né? Vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito. E com a graça de Deus, hoje o Felipe está com 8 anos. Tem as dificuldades dele? Tem, como qualquer criança. Sim. Mas a gente venceu. E está vencendo dia a dia, né? Então, cada dia o seu cuidado. Cada dia vai, né? Então, ele passou por musicoterapia, por terapia ocupacional, fonoaudiólogo. Atualmente, ele faz psicopedagoga, faz reforço escolar, faz natação, faz aula de violino. Enfim, tem uma agenda bem cheia e a gente vai driblando aí, né? As adversidades do dia a dia. E eu sou muito grata por todos aqueles que contribuíram. E da mesma forma que eu sou grata àqueles que passaram pela vida do Felipe, eu também busco ser essa profissional que para aqueles que vêm até mim, né? Então, que eu também possa guiar, possa conduzir com aquilo que eu tenho de melhor, aquilo que eu tenho como missão. Até estava conversando com a Marina e a gente entendendo, né, falando sobre propósito. Quando a gente entende o que é propósito, o que é missão de vida, aquilo, né, se torna leve, se torna prazeroso. E hoje, assim, é muito claro para mim aquilo que eu tenho como missão. Então, é desenvolver, é trabalhar com crianças, fazer a música, independente da forma que seja. Pode ter até muitas vezes sem a música. Sim, com certeza. E o segundo diagnóstico do segundo filho, como foi? Porque ele já era maior. Ele já era maior. E esse foi interessante porque ele também tinha um entendimento que tinha algo diferente com ele ali, né? E quando a gente... Daí já não foi mais neuropediatra, foi num psiquiatra, de fato. Aí vem a culpa. A culpa da mãe, né? A culpa da mãe. Então, pode ser que alguém aqui que esteja assistindo a gente se identifique, né, com aquilo. Porque não tem aquele ditado que fala, né? Nasce a mãe, nasce a culpa? Sim, é bem isso. E o médico na época falou, por que você demorou tanto a procurar? E aí, quem está assistindo aqui, eu falo... Ouça sua voz interior. Eu já, desde lá dos 6 anos de idade dele, se eu tivesse, né, seguido a minha intuição de ter buscado um profissional, ele também não teria sofrido tanto nesse processo de aprendizagem, né? Porque ele tem TDAH. O TDAH é tão complexo como também qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento. Ele também requer atenção e quando medicado da forma adequada, essa criança tem uma vida, né, de qualidade. Ela vai, né, conseguir desenvolver seu pleno potencial. Claro. Então... Foi desta forma. Que bom. Eu queria que você contasse isso para todo mundo, para entender de onde você vem, qual é o seu papel hoje como mãe, como profissional, porque você tem todas essas visões e com certeza isso te faz uma profissional diferenciada. E aí, hoje, como é a metodologia que você segue no seu ensino, dentro, né, e na sua prática profissional, dentro de clínicas, dentro da sua escola e que você trouxe para a pós-graduação do IBProf? Como que você realmente fez um roteiro dessa sua atuação, dessa sua prática e esquematizou isso num roteiro
para professores de música ou outros terapeutas que vão cursar essa pós-graduação em musical, que não são musicoterapeutas e que não têm a sua vivência. Como que você traduziu e condensou isso e trouxe num roteiro que ficasse prático para que as pessoas trabalhassem com alunos neurodivergentes? A primeira base aí, né? Todo educador, ele deve, e acredito que dentro da sua formação, ele vai buscar saber sobre as fases do desenvolvimento infantil. Então, esse é o primeiro ponto, antes até da música. A música vem como consequência. Então, você entender em que fase essa criança se encontra. E a partir daí, a gente vai inserindo elementos musicais. Então, eu estava pensando aqui, eu comecei com a Cíntia em 2021. Então, estamos há 4 anos. Sim. Dentro do método da Cíntia, ela sempre frisou muito fases do desenvolvimento de linguagem, de fala. E só fazendo um parênteses, o método que ela está citando é o método Criança e Música, uma metodologia desenvolvida por mim, que hoje é um curso de extensão universitária, que eu trabalho em aulas de musicalização, mas de acordo com o desenvolvimento de cada faixa etária. Então, eu respeito o desenvolvimento da faixa etária de 0 a 1, de 1 a 2 anos, de 2 a 3, até os 6 anos, que é por onde a criança até os 6 anos já é para estar com a linguagem estabelecida, e quais são as atividades e ferramentas que a gente usa nas aulas de música para desenvolver os marcos. Pode continuar. Exatamente. Eu acho importante fazer esse link porque é algo muito estruturado e algo que norteia muito. Aquele até mesmo que, poxa, eu agora estou com uma criança e por onde eu começo? Né? De que ponto eu vou partir? Então, muitas vezes as crianças, né, neuroatípicas, elas têm uma idade cronológica, mas a idade cognitiva não é compatível. Então, não há problema em você realizar atividades que vão desenvolver a faixa etária em que ela se encontra cognitivamente, e deve ser feito, porque não existe aprendizagem pulando etapas. A gente tem que sanar de fato aquilo que é pertinente à idade dela, não importa a idade cronológica. Então, partindo desse raciocínio, e aí que eu vejo a grande beleza do trabalho, né, que a música traz. Porque toda vez que você insere música, você está trabalhando com um elemento que gera conexão, que gera motivação, que a criança faz sem perceber. Quando ela vê, ela está batucando. Quando ela menos percebe, ela está abrindo a boca, te imitando, está fazendo aquilo que você propõe. Apenas, né, com um simples movimento, com som, com ruídos, com elementos visuais. Então, hoje em dia, né, dentro da minha prática, eu tenho colocado muito essa questão de entender a fase que essa criança se encontra, trabalhar essa base para desenvolver habilidades e, a partir daí, inserir essa criança num grupo. É esse lugar que, dentro da minha prática, e que vai ser encontrado aí, né? Porque música, ela é muito, muito boa de ser feita sozinha. Mas ela é muito melhor quando ela é feita em grupo. Veja só, um instrumento, quando ele é tocado solo, ele tem a sua beleza. Mas quando ele é feito num grupo, ele envolve muito mais. E não é gostoso mesmo, Cíntia, quando você pega e toca com alguém? Sim. Mas eu, particularmente, gosto mais do que tocar sozinha. Sempre gostei de piano a 4 mãos, música em grupo. Verdade, né? Então, e para criança, nossa prática musical em conjunto, o que ela vai promover? Socialização, interação, escuta. Porque muitas vezes, essa criança vai ter que esperar. Ela vai ter que esperar o amigo tocar para vir a vez dela. E dentro desse universo neuroatípico, olha, o que eu mais encontro ali, né, nas aulas ou nos atendimentos, é a dificuldade de esperar e a frustração. Então, a música, de uma maneira muito orgânica, né, muito envolvente, ela vem e trabalha. Então, né, nas aulas lá foi colocado aquilo que eu trabalho no meu dia a dia, que eu tenho resultado, aquilo que eu vejo. E não é algo fácil, Cíntia, porque eu considero um desafio. Eu converso muito com professores, eu
converso muito com musicoterapeutas e eu vejo a grande dificuldade que as pessoas têm em trabalhar em grupo. Sim. Mas o quanto é enriquecedor. E tem mais um adendo ainda. Muitas vezes quando eu insiro esses pais para trabalharem juntos. Porque são muitas, né? A gente fala que são teias. São muitas teias entrelaçadas. Sim. Então, mas olha quantas memórias, olha quantas vivências, olha quanto enriquecedor isso daí fica, né, para a vida de cada um. Então, eu fico, assim, muito feliz, né, por algum momento, né, da minha vida, a musicoterapia ter chegado e ter somado aquilo da Carla violinista, da Carla musicista, da Carla que se tornou musicoterapeuta e que hoje, né, atua com essa diversidade e que promove, né, tanta interação e fazer musical. Carla, e quais são os princípios fundamentais e os princípios e os fundamentos que você se baseia e que você já traz dessa sua prática, desse resultado de sala de aula que você trouxe para o IBProf, para a nossa disciplina de neuroatípicos? E aí eu considero, né, que esses princípios são de fato aí norteados pelas fases, né, de cada fase do neurodesenvolvimento, as práticas musicais, né, de escuta ativa, depois as práticas que envolvem muito a psicomotricidade e depois as práticas que envolvem movimento mais estruturado. Então, aí a gente vai colocar nos instrumentos, vai colocar fichas. Então, eu acredito, assim, que são passo a passo ali, né, que vai enriquecer a prática e trazer uma transformação real. Carla, e eu quero que você deixe bem claro aqui para todo mundo a diferença de educação musical e de musicoterapia. E que você também esclareça quem pode trabalhar com musicoterapia, qual é a formação que essa pessoa precisa ter e quem não pode ter. Porque eu sei que eu, por exemplo, não posso trabalhar com musicoterapia, fazer sessões de musicoterapia, pois eu não sou musicoterapeuta. Então, pela lei, né, pela estruturação, quem pode, quem não pode, qual é a diferença desses dois vieses? Muito legal. O educador musical, né, o musicista, ele vai fazer uma faculdade de música. Então, uma licenciatura, um bacharelado, do qual ele é habilitado para usar técnicas que vão ensinar. O musicoterapeuta, ele pertence à área da saúde, então ele vai promover ali, né, a reabilitação ou algum transtorno. E esse profissional, ele vai fazer uma graduação ou pós-graduação em musicoterapia. Em ambas as áreas. Nenhum pode, né, atuar como o outro. Então, um musicoterapeuta, ele não pode falar que ele é um educador musical e o educador musical também não pode falar que é um musicoterapeuta. São formações específicas e no Brasil, a partir do ano que vem, né, 2026, até final agora desse ano, existem especializações, pós-graduações em musicoterapia. A partir do próximo ano não existirão mais pós-graduações em musicoterapia. A partir de 2026? 2026. Tá. Então, se você quer ser um musicoterapeuta, você terá que fazer uma graduação em musicoterapia. Sim. Então, para você poder estar atuando, é uma área, assim, não é porque eu trabalho com ela, mas é uma área encantadora, assim também como ensinar também é encantador. Sim, claro. Eu acredito que vai dar identificação de cada um. E deixando claro que você só atua nas duas áreas porque você tem as duas formações. Exatamente. Tanto como professora de música quanto musicoterapeuta. Inclusive o musicoterapeuta, ele tem que ter uma licença para trabalhar, ele tem um número, né? Exatamente, um número que... ele é pelo sua associação, né? Isso. No caso aqui, eu, no estado de São Paulo, sou associada pela PMESP.
Maravilha. Então, deixando bem claro isso, porque que a Carla tá aqui, porque para mim, como eu já disse, eu gosto dessa, ela é uma profissional completa mesmo, do ponto de vista dela ter as duas formações e as duas atuações. E como a gente já falou, né, não só como profissional, mas como mãe também. Então, isso é muito latente. Agora, pensando no futuro, o que você espera aí do futuro da educação musical, do futuro da musicoterapia? Como que você espera que isso venha ajudar, colaborar mais com as próximas gerações de profissionais que estão se formando para o mercado? Olha, eu sou bem animada, viu? Bem animada mesmo. Esperançosa. Eu também sou. Eu acredito que sim, as pessoas precisam de algo. Gente, a gente vive num meio tão digital agora, e quando a gente vai fazer música, a gente vai usar o nosso corpo. É aquele momento presente, né? Então, é algo que a gente vai precisar. Não tem como fugir. Então, eu acredito que quem vai entrar ou já atua é uma área muito promissora, digamos assim, né? Eu vejo assim que cada vez mais o acesso à informação acontece. Eu tenho pessoas que me procuram, olha, eu recebi indicação médica para eu estar aprendendo um instrumento porque trabalha memória de curto prazo. Olha só, Cíntia, as pessoas estão perdendo memória de curto prazo. Por quê? Porque não estão botando esse cérebro. Sim. É tudo muito automático. Se tem dúvida de algo, você faz o quê? Dá um Google. Claro, ChatGPT. Então, o que vai fazer, né? Então, quando você faz música, você aprende algo e, além de tudo ainda, você libera, né, dopamina, serotonina, hormônios de bem-estar, e ainda no combo sai como aprendizagem. Com certeza. Então, eu acredito assim que a gente tem algo muito valioso, enriquecedor. E também tem o outro lado que, com as informações, também cada vez mais a gente vai entendendo sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Não só para crianças, mas também, né, nesse mundo tão célere, de pessoas aí que tão encarregadas de tantas coisas atarefadas, muitas vezes acabam se esquecendo de si, e a música vem de encontro nesse lugar aí, né? Então, muitas vezes trabalhando o estresse, a depressão, fazendo esse autocuidado mesmo. Carla, para a gente finalizar, qual conselho você daria para os profissionais que querem ampliar mais os seus conhecimentos sobre os neuroatípicos e sobre as atipias para ampliarem a atuação profissional? Buscar conhecimento na área, sem dúvida, entender o que é o universo atípico, estudar muito sobre, né, esse cérebro, como ele funciona, como se dá, né? Porque cada ser é único, então ali a gente, né, vai lidar com vidas, então cada pessoa é única, mesmo que tenha o transtorno. Então a gente tem que se munir mesmo, né, de conhecimento para poder entregar o melhor. E esse é o conselho que eu deixo e do qual eu também venho fazendo. Que bom. Olha, eu estou muito feliz com esse episódio aqui, de trazer realmente essa clareza para cada um de vocês que está aqui. Esse é um tema que gera dúvidas, é um tema que tem muito interesse pelas pessoas. Nós vemos recebendo, né, muitos novos alunos atípicos, os diagnósticos estão sendo feitos, há uma atenção maior. Então, nós realmente temos que estar preparados, mesmo que você seja do ramo da educação, mesmo que você não seja da arte, não seja um profissional da terapia, você seja um profissional da educação, é importante você estar atento, antenado e saber realmente como receber esse aluno para ter mais qualidade com o seu trabalho. Eu quero desde já agradecer a Carla pela participação e estar aqui mais uma vez. Sempre que eu chamo, ela vem com toda essa simpatia, com toda a expertise dela. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Cíntia, o convite, o carinho e a parceria, né? Obrigada. Muito obrigada. Muito feliz, viu?
de você ter vindo. Obrigada mesmo. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, assim como eu, aprendido e realmente interessado em aprender mais e saber mais. Venha conhecer a nossa pós-graduação em Educação Musical pelo IBProf, em parceria com a Faculdade em Anguera, pós-graduação chancelada pelo MEC. E aqui embaixo nós vamos deixar todas as informações sobre a pós, onde você me encontra, aonde você encontra a Carla e sobre o IBProf também. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais!